Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma noite da nossa 64ª Semana Espírita de Vitória da Conquista. É com grande alegria que a União Espírita recebe a todas e todos nesses nossos esforços de avançarmos ao encontro de Deus. O tema da nossa noite, a volta do Espírito, extinta a vida corpórea à vida espiritual. Simão Pedro de Lima é mestre em educação superior, com especializações em administração na área de gestão empresarial, história moderna e economia contemporânea, professor universitário, graduado em administração, direito e história, escritor, diretor do Conselho Espírita Municipal e membro do Conselho Espírita Regional do Alto Paranaíba, em Minas Gerais, integrante da Sociedade Espírita Casa do Caminho, em Patrocínio, Minas Gerais, autor da excelente obra Viver Melhor, uma abordagem espírita para a vida em sociedade, que está presente em nossa livraria. Neste momento, com votos de muita paz, convidamos o nosso irmão para o seu trabalho. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe a cada um, nos inspire a cada um e guarda-nos todos junto a Ele em paz. Nós temos no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, também no primeiro capítulo do livro A Gênese, o caráter da revelação espírita. E nesses capítulos, Kardec trabalha o raciocínio evolutivo da ideia da espiritualização. E ele faz uma digressão indo a Moisés, passando por Jesus e chegando ao Espiritismo. Nessa digressão histórica, ele diz que temos em cada um desses uma revelação. Em Moisés, a revelação da justiça, em Jesus, a revelação do amor, e no Espiritismo, a revelação da verdade. Também diz Kardec que, além dessas características de revelação, trabalharam cada um a espiritualidade, numa linguagem que respeitava as épocas, os tempos, os costumes, as culturas, mas cada um falou aquilo que era necessário para transcender a vida material. Moisés, ele resgata o pensamento de Abraão quando trata da ideia de um único Deus. Abraão desenvolvia essa ideia chamando-o por El, o Senhor, que não tinha a conotação de Deus, mas de um Senhor epifânico que conversava com as pessoas, que se manifestava às pessoas, que visitava as pessoas. Moisés, ele mantém essa lógica de Abraão e acrescenta uma figura de um único Deus, mas um Deus também legislador. Um ser superior, que ele chamava, assim chamamos hoje, Yahvé, uma sonoridade mais próxima ao tetragrama que é um conjunto de letras consoantes, mas o som que mais se aproxima seria Yahvé. Ele chamou de Yahvé
e esse Deus, Yahvé, que assim se nomeou, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão, ele tem as suas leis e revela essas leis a Moisés, como diz Moisés, escrita pelo dedo de Deus. E junto a essas leis, Moisés trabalha também outros códigos, que a esse código, Moisés também dá características divinas. E esse código mosaico com o código de Deus, de Yahvé, formou-se a lei para aquele povo, a lei para o hebreu, contida no Levítico, contida no Deuteronômio. E Moisés então fala desse Deus transcendente, de um Deus duro, de um Deus efetivamente ocupado com as coisas do seu povo, mas não trata nada além da vida material. Toda a estrutura trazida por Moisés tratava de vida material. Quando olhamos o Decálogo no mandamento 4º, nós verificamos: honrarás o teu pai e a tua mãe para que tenhas longos dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Quando observamos a preocupação do autor do Gênesis em contar a idade das pessoas, dividindo a idade em antes de andar com Deus e depois de andar com Deus. A idade antes de andar com Deus sempre é a menor parte, ou era a menor parte, do total da idade mostrada. Por exemplo, Matusalém viveu 927 anos, não andou com Deus os primeiros 300 anos, e andou com Deus e viveu mais 627 anos. Adão, uma figura mítica, uma figura parabólica, viveu 932 anos e andou com Deus a maior parte. Abraão, 300 anos e andou com Deus a maior parte. O que era a ideia? Não vem aqui ao caso se eram anos de 365 dias, não vem ao caso a questão da idade. Vem ao caso a longevidade, para poder dizer que a pessoa agraciada por Deus vivia muito, mas morria. Mas antes de morrer, vivia muito. Essa era a preocupação, para poder dizer que a graça de Deus dava muito tempo de vida. E aí morria-se e dormia o sono eterno. E Moisés se limitou a isso. Não trouxe nada além da vida terrena. O código punitivo para as regras de vida material. Um código de benesses para o cumprimento das regras da vida material, mas sempre na vida material. Esse código ficou. Jesus nos chega, mantém a parte essencial do código, como ele mesmo disse, não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento, e acrescenta, traz algo que Moisés não havia falado. Na ideia de dar o verdadeiro cumprimento, Jesus fala de algo além daquela vida material que Moisés trabalhou. Jesus traz a ideia de um outro mundo. Quando ele dizia, meu reino não é deste mundo, como ele falava com Pilatos no seu diálogo. Na casa do meu pai há muitas moradas. É necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. Então Jesus falava de uma outra vida. Ele foi além daquilo que Moisés trouxe. Ele manteve a respeitabilidade ao código. Ele trouxe talvez uma outra exegese para entender esse código. Mas ele acrescentou
que a vida não era de berço ao túmulo, ela continuava. De tal forma a sua fala, que o apóstolo Paulo, em tratando da ressurreição de Jesus, entre aspas, ressurreição, não é o móvel da nossa conversa, mas esse é o termo que o apóstolo usa. Ele escreve: se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação e vã seria a sua doutrina. Por que Paulo dizia isso? Porque Jesus pregava a continuidade da vida. Se ele não se mostrasse depois da morte, a continuidade da vida seria uma retórica. Então era necessário ele demonstrar que a vida continuava. Daí Paulo dizer na sua carta aos Hebreus: onde está, ó morte, o teu grilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? E ele dizia: Jesus venceu a morte. Não venceu a morte por ter aparecido, reaparecido, mas por ter nos mostrado que há um outro mundo, há uma continuidade da vida. Que essa vida não se limita a esse momento que nós vivemos. Falava ele da vida plena, como vemos no Evangelho de João, no capítulo 10, também versículo 10, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Esse em abundância é para mostrar que a vida é maior daquilo que se entendia, era maior do que aquilo que se entendia. Mas Jesus, como ele mesmo, como o evangelista João também coloca, diz muitas coisas, lá no capítulo 16 do seu evangelho, muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Em outras palavras, muitas coisas tinha que ensinar, mas não tínhamos ainda a capacidade ou a condição de aprender. E por isso Jesus se limitou a falar de uma outra vida, mas não disse como é essa outra vida. Ele não disse como são esses mundos. Ele não disse como é o meu reino, não é deste mundo. Ele não descreve a relação desse outro mundo com esse mundo material. Isso ele deixa. E tempos depois, com o advento da doutrina espírita, essa parte foi trazida. O Espiritismo mantém a ideia, óbvio, de Deus, um dos seus pilares, Deus único de Moisés, não na forma mosaica, manteve a ideia de a vida continua e acrescentou como é de fato a vida. Acrescentou dizendo como é a vida depois da morte. E acrescentou dizendo como é a vida antes do nascimento. Mostrou-nos que a vida é um contínuo, que ela não continua, ela sempre existiu. Não é o daqui para frente, é um contínuo. E apresentou-nos isso, trazendo então a ideia de que nós somos seres maiores em existência do que nós imaginamos ou imaginávamos. Que nós já existíamos antes de nascer, que nós continuaremos a existir depois de morrer. A ideia espírita, no bom termo, mata a morte, mostrando-nos que nós somos seres interexistenciais, que entre uma existência e outra
continuamos. Mostrou-nos que não só a vida continua, mas que a vida é uma só. Que não temos mais só uma. E uma só porque ela é imortal. Porque somos imortais. E se somos imortais, não podemos ter mais de uma vida. Só podemos ter uma. Eu existo desde que Deus me criou, que não faço a mínima ideia de quando foi isso. Mas eu existo desde que Deus me criou. E sou eu, em quaisquer encarnações, em quaisquer momentos desencarnados, sou sempre eu. Porque a encarnação não é sinônimo de vida. É uma das etapas. É o momento da minha vida que eu estou na matéria. Como a desencarnação é o meio pelo qual eu saio da matéria e volto ao plano espiritual. Isso a doutrina espírita nos trouxe. Ela nos falou, então, da vida, e que nós podemos, para fins didáticos, dizer vida espiritual. Porque vida é vida. Continua sendo espiritual para quem é o espírito que somos nós, mesmo estando encarnados. Então nos falou dessa vida espiritual. Nos mostrou quem nós somos, de onde nós viemos, para onde nós iremos, por que estamos aqui. Traçou a ideia de dizer a origem, natureza e destinação dos espíritos. E nos apresentou a nós mesmos, dizendo que nós somos espíritos. Mas o que é esse espírito? Não o princípio inteligente lá da questão 23 do Livro dos Espíritos, que inclusive está grafada com E minúsculo. Dessa questão 23 até a 75, todos os espíritos são E minúsculo. Mas o espírito da questão 76, que está grafado com E maiúsculo. E da 76 até a 1019, todas as vezes que aparecerem espírito, E maiúsculo. Salvo a questão 607, que ainda tem um E minúsculo, que fala ainda do princípio inteligente. Mas o que quer dizer isso? O que temos nessa questão 76 do Livro dos Espíritos? Que definição pode se dar dos espíritos? Em outras palavras, que definição pode ser dada sobre nós mesmos? E os espíritos responderam: são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo, dentro e fora da matéria. Dentro e fora. Sou espírito dentro, sou espírito fora da matéria. Sou eu. E disseram, são os seres inteligentes da criação. Nos deram um qualificativo, nos deram uma qualidade, um adjetivo, inteligentes, que deriva de um substantivo, inteligência, que foi atribuído a Deus, esse substantivo, na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema do universo. Causa primária, causa causal de todas as coisas. Inteligência suprema. Inteligência, um substantivo. Porque Deus não é adjetivo, Deus não tem adjetivo, Deus é substantivo em tudo. Deus não é bom, Deus é a própria bondade. Deus não é misericordioso, Deus é a própria misericórdia. Deus é substantivo. Desses substantivos derivam os adjetivos aplicados
às suas criaturas. Por isso, a nós, os espíritos, recebemos, nos veio o adjetivo inteligentes, que deriva desse substantivo inteligência que é Deus. Em outras palavras, temos a qualidade de Deus. Temos a essência de Deus, que é o que está no Salmo 82, que Jesus resgatou e o evangelista João grafou também no capítulo 10 do seu evangelho, quando Jesus pergunta aos doutores da lei: acaso não está na lei escrito, vós sois deuses? Por quê não agis como tal? Por que isso? Porque trazemos em nós essa essência de Deus. Inteligência em Deus é a perfeição. Ser inteligente é a perfectibilidade. O que é a perfectibilidade? A capacidade de se aperfeiçoar. E por que nós temos a capacidade de nos aperfeiçoarmos? Porque temos o germe da perfeição em nós, que é da essência de Deus. E por isso evoluir é um determinismo, é inexorável. Não tem como não evoluir, porque está em nós o germe da evolução, porque o germe da perfeição está em nós como perfectibilidade, capacidade de se aperfeiçoar, que pode ser retardada pela vontade, mas a capacidade existe. Na mesma linha, a eternidade, porque Deus é eterno. E a essência da eternidade, o adjetivo da eternidade, por assim dizer, é a imortalidade. Então Deus é a eternidade. Nós somos imortais. Nós temos a imortalidade, que é a essência da eternidade. A eternidade não tem começo, não tem fim. A imortalidade tem começo, mas não tem fim. Que é o que vemos na questão 83 do Livro dos Espíritos. Quando se pergunta, têm fim os espíritos? E depois de nos chamar a atenção pela nossa pobreza de raciocínio, os espíritos, eles dizem, não tem fim. Isso vos basta, por enquanto. Deixaram essa expressão no finalzinho da resposta, por enquanto. Ou seja, não tem fim. Os espíritos não temos fim, porque nós somos espíritos. Nós somos, então, imortais. Isso é ser espírito. Um ser absoluto, inteligente e imortal. Um ser absoluto porque é individualizado, mantém a sua individualidade. Inteligente porque é a essência da inteligência, Deus, em nós. O qualificativo, o adjetivo. E imortal, porque aquele que nos criou é eterno. A criação é eterna, como vemos na questão 80 do Livro dos Espíritos. Deus jamais cessou de criar espíritos. Se Deus jamais cessou de criar espíritos e Deus é eterno, logo a criação é eterna. Mas a criatura teve um começo. Cada um de nós tivemos um começo. Simples e ignorantes, como vemos na questão 116, 133 do Livro dos Espíritos, e que evoluímos, conforme vemos na questão 114 do Livro dos Espíritos. Esses somos nós, os espíritos. Esses são aqueles que Jesus disse que vivem no outro mundo, que são as almas dos homens sem corpos, como dizia Kardec.
que levamos conosco daqui o que nós somos. Kardec dizia, as nossas aquisições, as nossas mazelas. Esses somos nós. E acrescentou a doutrina espírita, então, ou trabalhou a doutrina espírita, então, com esse outro mundo que Jesus disse que existia, e existe, e óbvio, e disse que há, então, os dois mundos, que é o que está na questão 84 do Livro dos Espíritos. O mundo material e o mundo dos espíritos, que podemos chamar o mundo espiritual, didaticamente. E na questão 85, ele nos fala que o mundo espiritual não prescinde do mundo material, pois ele existia antes do mundo material e continuará existindo depois do mundo material. Mas que esses dois mundos se entrelaçam, e nesse entrelaçamento são interdependentes. O que significa que os habitantes que estamos aqui, os habitantes que estão de lá, se relacionam. Como naquela figura simbólica da escada de Jacó, em que ele sonha e vê uma escada ligando a terra ao céu, e anjos desciam e homens subiam nessa escada. Essa escada de Jacó é o símbolo da mediunidade. Se pudéssemos colocar um símbolo, se pudéssemos colocar uma logomarca, é justamente a escada de Jacó, que é onde o mundo espiritual e o mundo material se conectam, nesse sonho da escada de Jacó. É isso que a doutrina espírita nos trouxe. E ao dizer, então, que o mundo espiritual precede e sucede ao mundo material, nos mostra que esse mundo espiritual é, de fato, o nosso mundo. O mundo que os espíritos que somos habitamos. Temporariamente na matéria, mas somos do mundo espiritual. Criados no mundo espiritual. Evoluídos para continuar no mundo espiritual. E vemos, na questão de número 230 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntando se o espírito evolui no estado errante. Aqui não vou entrar no termo, como bem colocou aqui mais pela manhã o Oscar, erraticidade, errante, não vou entrar nesse aspecto. Mas Kardec pergunta se o espírito evolui, em outras palavras, no mundo espiritual. Esse espírito no nosso nível. E eles respondem que sim, segundo a vontade do próprio espírito. Ele cresce em conhecimento, mas colocam uma conjunção adversativa e dizendo, mas somente o contato com a matéria permite-o exercitar todo o conhecimento que adquiriu. Essa questão 230, quando diz somente o contato com a matéria, confere ao mundo material uma importância. Onde nós estagiamos e pelo véu do esquecimento no processo reencarnatório, nós nos sentimos novinhos, recém-criados, sem passado, e entendendo que isso aqui é a vida. E aqui nos articulamos, e aqui nos desenvolvemos. É o que vemos na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Não é reencarnação a pergunta. Qual a finalidade da encarnação? Por que que o espírito tem que encarnar? Se somos seres espirituais, criados no mundo espiritual,
Uma vez evoluídos para continuarmos no mundo espiritual, por que o desvio de rota? Por que eu tenho que vir para a vida material, se eu sou um ser espiritual? É isso que Kardec está perguntando. O ato encarnatório, que aparentemente seria um contrassenso para um ser espiritual que é imortal justamente porque é espiritual, por que ele tem que se revestir de aparente mortalidade ao encarnar? Simão, mas o tema é a volta do espírito ao mundo espiritual e você está trazendo ele para a Terra? Sim, estou trazendo, porque o tema é a volta, então eu tenho que trazer primeiro para a Terra para depois voltar para o mundo espiritual. Para nós entendermos o porquê é significativa a volta, porque significativa é a vida material, porque é o nosso campo de estágio. E aqui nos fixamos de tal forma que chamamos a vida plena de outra vida. Chamamos o mundo espiritual que precede e sucede de outro mundo. Não, ele não é o outro mundo, ele é o mundo. Aqui seria o outro. Em grau, digamos que, de importância para a imortalidade. Mas é o significativo em grau de importância para a nossa evolução. Por isso somos donos de tudo. Usamos o pronome possessivo meu para tudo que não é meu, para tudo que fica aqui quando eu volto. E nos revestimos de tamanha materialidade que voltar para o mundo espiritual passou a ser uma partida, uma ida. Ah, ele foi embora. Não, ele não foi embora, ele voltou. Ir embora é quando vem para cá, porque nós somos de lá. Mas por que é assim? Porque o mundo material nos é necessário. Porque a resposta à questão 132, qual a finalidade da encarnação dos espíritos, foi: Deus vos impõe, veja o verbo, Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Para uns é uma prova, para outros uma missão, mas todos estão em condições de cumprir com a sua parte na obra da criação. Então veja que não é uma coisa tão assim banal, do tipo, vou dar uma encarnadazinha, daqui a pouco eu volto. Não é mais ou menos assim. Aliás, não é nada assim. É da nossa necessidade. Veja, Deus vos impõe. Não no sentido estrito do verbo impor, de ultrapassar vontades alheias, não. O impor no sentido de é necessário. Que o Espírito São Luís muito bem explica no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz que o espírito evolui por meio de um contato material. Ele diz, é no contato com a matéria que o espírito se reconhece, se ergue. Porque é quando nós achamos que começamos aqui, vamos terminar por aqui, e o que vale é aqui, e aqui então nos mostramos de uma forma plena, intensa. E isso incrusta em nós, de tal forma que quando retornamos, ainda retornamos com uma massa corporal, talvez de peso menor, porque creio que a força gravitacional no mundo espiritual é diferente, mas com massa ainda terrena. E esse retorno, tido para a visão terrena como partida, ele só tem uma porta pela qual se dá, que é a morte. Que os Espíritos bem definiram na questão 68 do Livro dos Espíritos. Quando se perguntou
o que se entende, ou o que é a morte, em algumas traduções, em outras, como se dá a morte. E a resposta, cessação dos órgãos. Pronto. Existe a morte? Sim. É a cessação dos órgãos. Então a morte é da natureza desse mundo material. Dizer que não há morte é negar a realidade do mundo material. E é inexorável. Nós temos um prazo de validade para o nosso corpo, que mais elaboradamente chamaremos de fluido vital. Mas na linguagem do Código de Direito do Consumidor, é prazo de validade. Temos um prazo de validade para o nosso corpo. Não da mercadoria, como temos no Código, não do conteúdo, porque o conteúdo é imortal, somos nós, não somos mercadoria, somos o conteúdo. Mas a embalagem tem validade. E quando ela perde a validade, cessam-se, na linguagem dos espíritos, os órgãos, o funcionamento dos órgãos, nós retornamos à dimensão espiritual, ao mundo espiritual. E não há outra forma de retorno. Todos nós temos essa certeza. Que morreremos? Não, que voltaremos. Porque o que morrerá é essa persona Simão, que só é Simão porque está esse espírito, que eu não sei como é que eu me chamo, nesse corpo. Bem encarnado, por sinal. E eu, nesse corpo, sou Simão. Num outro corpo, fui Antônio, Maria, José, Josefina, não sei. Depende do corpo. Para essa persona. E aí, morre. Não eu. Eu continuo. Não meu espírito, porque eu não tenho. Eu sou. Porque tem uns que dizem que quando morrerem, o espírito deles vai para o mundo espiritual. O meu não vai para lugar nenhum. Quem vai sou eu. Quem vou sou eu. Porque o que fica é o meu corpo. E eu é que vou. E isso é inexorável. Isso tem a hora, o momento, por assim dizer, que o filósofo Maurício de Souza, na revista Turma do Penadinho, Turma da Mônica, na história do Penadinho, ele conta que um homem, é o nome que ele deu lá, não quero dizer que são os Flávios, mas lá na história é o Flávio. Esse Flávio foi visitado pela morte, a dona Morte, que disse a ele que voltaria na casa dele no dia seguinte, à meia-noite, para levá-lo. E o Flávio disse, mas eu preciso viver mais tempo, eu aproveitei tão pouco. Ela disse, hora é hora, vou levá-lo. E ele ficou pensando como fazer para enganar a dona Morte. Ele era cabeludo, barbudo, esquálido, magro. E ele pensou, eu vou me disfarçar. E era muito compenetrado, muito introspectivo. E ele se disfarçou, colocou o enchimento, fez a barba, rapou todos os cabelos, ficou careca. E marcou uma festa na casa do vizinho, para a noite do dia seguinte. Porque ele pensou, agora eu a engano. Ela vai procurar um magrinho, cabeludo, barbudo e introspectivo. E vai ver ali um gordinho, careca e extrovertido. E assim ele fez. E ficou lá na festa,
Por volta da meia-noite, ele observa a Dona Morte rondando a casa dele, tudo escuro. E ela não achou. E aí deu meia-noite. E ela então pensou, não achou o Flávio, olhou para a casa ao lado, aquela festa, e pela janela ela vê lá um gordinho careca, saliente. E falou, bom, eu não posso perder a viagem. Como eu vim levar o Flávio e não o achei, eu vou levar aquele gordinho careca saliente mesmo. E levou. Essa é a versão Maurício de Souza para condição inexorável. Porque é o nosso momento de retorno, em condições naturais. E por que friso isso? Porque é importante o momento do retorno. Porque é o momento em que o ser que aqui está, embora espiritual, mas desligado em tese, por se materializar, em regra, se encontra num mundo que no primeiro contato entende como não sendo dele. Que num primeiro momento se assusta, perturba-se, conforme vemos nas questões 154, 155 do Livro dos Espíritos. Se é dolorosa a hora da morte, a 154. E como se dá o desligamento da alma do corpo, na questão 155. E responde aos espíritos que o espírito sofre muito mais vivendo no corpo do que na hora da morte, no sentido físico da dor. Mas que o desligamento, à medida que o espírito se desprende do corpo, a alma a alma se desprende do corpo, o espírito então se vê livre, pouco a pouco. Esse retorno, então, tem um momento ali, um liame de estou deixando o corpo e entrando para a dimensão espiritual, há uma perturbação. Meio onde eu estou, de onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui, é tudo estranho, porque, embora imortal e já com a idade muito maior do que imaginamos, aqueles 80, 90, 100 anos de vida material incrusta. E ali tem um estado que vai separar a morte da desencarnação. Como Kardec bem explica no livro Céu e Inferno, na segunda parte, no capítulo 1. Essa perturbação espiritual. Esse momento que o espírito já passou pelo fenômeno da morte, ele passou pelo fenômeno da morte. O corpo morreu, ele passou pelo fenômeno da morte. Mas, como esse desligamento se dá pouco a pouco, pode não desencarnar na forma que nós usamos a palavra como substituta de morte. Ele pode levar um tempo para se desligar, diz Kardec. Tanto que ele coloca como subtítulo o desligamento, lá no livro Céu e Inferno. E esse momento, essa reentrada, esse retorno, depende a perturbação do gênero da morte do corpo, do gênero da vida material. O gênero de morte, o gênero de vida afetam
esse momento de volta ao mundo espiritual. É o comentário que Kardec faz à questão 155 do Livro dos Espíritos, quando ele comenta a resposta dos Espíritos sobre esse desligamento. Ele então vai dizer que o gênero de morte afeta a condição de reentrada, a condição de retorno. Morte natural, morte abrupta, morte provocada. O gênero de morte, aquela morte natural, em que vai se desligando, por assim dizer, a estrutura que liga o espírito ao corpo material. Um processo que Kardec chama de suave e rápido, quando se dá por condições naturais. Mesmo o moribundo, como ele o chama, mesmo no estado moribundo, é natural. É um processo de desligamento. E isso traz ao espírito, ou melhor, não traz, isso confere ao espírito um tempo menor nesse estado de perturbação, de retornar da matéria para o mundo espiritual, para a dimensão espiritual. Já a morte abrupta, ela causa uma estranheza maior ao espírito. Assim comenta Kardec nesse comentário dele da questão 155. Ele diz que nesse momento há ainda um eflúvio material muito forte na estrutura mental do espírito. E o estado de perturbação, de localização, dura mais. Enquadra-se nessa situação aqueles também da morte natural, cujo estilo de vida foi eminentemente material, sensual. Há um estado maior de perturbação para que ele possa se localizar. E também pela morte provocada, pela antecipação do tempo de permanência aqui na matéria, pelo suicídio, que também gera um estado de perturbação por localização, mas também pela própria consequência do ato, que não é igual para todos os espíritos que anteciparam o curso da vida material. Quando observamos a questão 957 do Livro dos Espíritos, que se pergunta quais são, em geral, as consequências do suicídio, os Espíritos respondem que, em geral, as consequências são várias e não são as mesmas, pois depende da natureza de cada ato e da consciência de cada espírito. A consequência única a todos é a decepção de se verem vivos. E é essa decepção de se ver vivo, óbvio, somada às consequências em função das características, os porquês, etc., do ato, é que geram o estado de perturbação maior. A decepção de se ver vivo leva à frustração e até ao arrependimento do ato que se cometeu. E as outras consequências que decorrem da natureza de cada ato.
Então, o gênero de morte afeta a condição da reentrada, que Kardec então chamou de estado de perturbação, que é natural. Mais demorado, menos demorado. Mas além do gênero de morte, também tem-se o gênero de vida. Porque o conceito que se tem, aspas, da vida, ou seja, da vida material, é o que gerará consequência para a reentrada na dimensão espiritual, para o aclarar da consciência da vida espiritual, ou da vida pura e simples, a vida. Um gênero de vida materializado, um gênero de vida sensualizado, um gênero de vida útil, espiritualizado, vai gerar, então, influência nesse momento de retorno ao mundo dos espíritos. E vai deixar o espírito mais ou menos tempo nessa perturbação, nesse momento de se encontrar, de se ver como o ser que ele é, o espírito, ou nos vermos quando retornarmos. E Kardec nos traz alguns exemplos que ele coloca no livro Céu e Inferno, na segunda parte, em que ele separa esses vários exemplos em 3 grupos. O grupo que ele chamou de espíritos felizes, o grupo que ele chamou de espíritos medianos e o grupo que ele chamou de espíritos sofredores. E em cada grupo ele traz vários relatos de espíritos que estão naquelas circunstâncias ou naquelas condições. A exemplo dos espíritos felizes, dentre outros, temos Samson. Samson, um companheiro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que fez um pedido aos seus companheiros de sociedade, era contemporâneo de Kardec, por óbvio, que quando ele desencarnasse, na linguagem espírita, ou morresse, na linguagem comum, que ele fosse chamado o mais rapidamente possível. Porque se Deus o permitisse, e ele tivesse méritos para tanto, ele gostaria de falar sobre como estava se dando aquele seu momento de volta ao mundo espiritual. Ele padecia de uma doença e veio então a óbito, desencarnou. No velório, no dia seguinte ao desencarne, os seus companheiros, então, em uma sala, evoca Samson, um espírito. Evoca-o e ele se apresenta. Ele se apresenta e pergunta-se a ele como ele estava. Ele dizia, um pouco tonto, um pouco confuso, mas eu sei da minha realidade, estou bem. E perguntaram a ele, quanto tempo você levou para recobrar a consciência de si mesmo? Ele disse, 8 horas. E aí faz uma outra pergunta interessante a ele. Que sensação lhe dá ver o seu corpo aqui sendo velado? E ele responde, meu corpo? Ah, sim, eu tive um. Já tinha esquecido que tinha um corpo.
em mais ou menos um dia, em 8 horas. O meu corpo, sim, eu tive um. E ele então agradece o corpo que foi a sua morada, encomenda-o à terra para servir de alimento aos germes e volta-se para eles para continuar falando da vida espiritual. Esse espírito que Kardec coloca no rol dos espíritos felizes, não quer dizer espíritos superiores, espíritos elevados, não é isso, espíritos felizes, mostra-nos que o estado de perturbação, pelo gênero de vida, foi menor. Não necessariamente porque conhecia o Espiritismo, nós vamos falar disso, questão 165 do Livro dos Espíritos. Não porque conhecia, mas pelo gênero de vida espiritualizado que ele vivia. Ele, então, pode-se dizer, no caso dele, morreu, e pode-se dizer desencarnou, como sinônimos, porque foi quase que instantâneo. 8 horas depois ele havia recobrado toda a sua consciência de espírito que é. Outros exemplos Kardec traz dos espíritos felizes e traz também exemplos dos espíritos medianos. Creio que nós outros, uma boa parte, ou uma menor parte. É provável que tenha. Nós outros, os medianos, estamos no mundo de provas e expiações, mas mediano. Isso ajuda, isso melhora nossa autoestima. E dentre eles, por exemplo, Joseph, um espírito que desencarna em 1940 e é evocado em 1962. E ainda estava assim um pouco aturdido. Mediano. Um pouco aturdido, ainda confuso. Mas entendendo a sua realidade espiritual, mas não entendendo porque não estava tão claro assim para ele. E ele diz e ele conversa com uma das suas netas, e ele diz a ela que talvez seja pela sua própria indefinição e confusão, quando encarnado, quando na Terra, que ora tinha a total segurança da vida espiritual, ora ele se via como materialista, é um creio não crendo, ora sentia-se livre para morrer, entre aspas, ora tinha medo de morrer. Mediano. Como também um outro espírito, Samuel, que desencarnou em 1962, 1962, foi evocado em 1964. 1862, 1864. Evocado em 1964 fui eu, que eu nasci. Minha mãe e meu pai me evocaram, né? E eu aqui cheguei, encarnadinho, desde o nascimento. E ele então diz que estava um tanto confuso, mas já mais aclarado o seu pensamento. 2 anos. Ou seja, mediano. Pode ser menos tempo, mais tempo. Mas também Kardec nos traz diversos exemplos dos espíritos sofredores. Dentre eles, o espírito Lisbeth, que, segundo esse espírito, era uma moça de família abastada da Prússia e que vivia daquele dinheiro em meio a facilidades, a uma materialidade pura da vida, sensualidade absoluta, um culto à beleza, um desprezo às outras pessoas. E ela diz que está perturbada desde o seu desencarne, desde a sua morte, assim ela diz.
E pergunto a ela, quanto tempo tem isso? E ela diz, 150 anos. Não é mediano. 150 anos. E relata a sua história de vida, em maior detalhe. Então nós vemos que esse retorno vai depender do gênero de morte, sim, mas do gênero de vida. Da forma que se entende o que é viver. Da forma que se entende, ou que se conscientize, do que é a vida, do que é morrer, do que é a morte. E isso passa a ser, então, o cartão que vai abrir, digamos que a porta, para a tomada de consciência da sua realidade espiritual. Então vejam que o retorno depende muito da forma de vida material, da consciência que se tem da vida espiritual estando na matéria. Por isso é significativa a vida aqui na matéria. E a sensação, quando desse retorno ao mundo espiritual, que foi aqui bem lido pelo João, questão 961 do Livro dos Espíritos, qual sentimento se tem o espírito quando reentra ao mundo espiritual? É a dúvida, o medo, a esperança? E os benfeitores respondem, a dúvida para os céticos, o medo, o temor, em outras traduções, para o culpado, e a esperança para o homem de bem, para aquele que depositou no mundo espiritual a sua própria crença. Então depende qual é então a condição da nossa reentrada no mundo dos espíritos. Dúvida, medo, esperança. Talvez no nosso caso a mistura de tudo isso. Por atacado. Mas talvez o medo, muito bem explicado aqui hoje pela tarde, pelo Peixinho, talvez o medo, nesse sentido fobofóbico, né? Esse medo, essa fobofobia. Talvez isso, não o medo pelo culpado, mas talvez o medo pela cultura de culpado que nós temos, que falaremos disso amanhã, cenas do próximo capítulo, aguardem. Essa síndrome de culpado que nós temos, esse porvir que nós achamos que não existe, embora exista, que nada mais é do que a sequência do que nós já estamos. A esperança, porque todos nós queremos melhorar, ou queremos que as coisas melhorem, o que é impossível se nós não nos melhorarmos. A dúvida, porque, embora saibamos que somos imortais, não temos essa consciência da imortalidade. Como um pneumologista que sabe dos males do fumo, mas fuma. Tem conhecimento, mas não tem a consciência plena. Nós temos o conhecimento da imortalidade. Que, dizia Kardec, é o poder moralizador da doutrina espírita. Capítulo 3 do livro A Gênese. É o que nos moraliza. Não é moralista, é moralizante, ou moralizador,
que é a consequência natural daquele que conhece e se conscientiza da sua própria realidade. Então essa é a sensação, ou essas são as sensações. A dúvida, o medo ou a esperança? E aí a resposta é a clássica resposta que nós damos no direito. Depende. Essa é a resposta em tudo para o direito. Tudo depende. E acrescentamos do caso concreto. É a mesma lógica. É o medo, ou a dúvida, o medo, a esperança? Depende do caso concreto. Depende da realidade de vida material, de conceito da espiritualidade de cada um que está retornando ao mundo dos espíritos. E o conhecimento do espiritismo favorece a diminuição desse estado de perturbação? Em outras palavras, é o que foi perguntado aos espíritos na questão de número 165 do Livro dos Espíritos. Se o conhecimento do espiritismo encurta o estado de perturbação. E eles respondem que o conhecimento do espiritismo é importante, pois faz com que o espírito divise a realidade que ele aqui entendia. Mas, quando vem conjunção adversativa, é um problema. Toda frase que você coloca uma conjunção adversativa, o que vale é o que vem depois da conjunção adversativa. Você conhece o José das Couves? Conheço, gente boa, mora ali na rua tal. Mas, aí é o que realmente eu penso sobre ele. E Jesus usava essa conjunção adversativa. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, ou seja, o que vale é dali para frente. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, e assim segue. E os espíritos responderam que o conhecimento do espiritismo tem grande importância, mas somente a prática do bem é que diminui esse estado. O que nos leva ao capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem do item 8, de um espírito amigo. Quando ele diz, quando da reentrada, quando da volta ao mundo dos espíritos, ele diz, não se vos pergunta o que haveis sido, que posição haveis ocupado, mas o bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Esse é o nosso cartão de crédito, ou a nossa poupança. Esse é o real sentimento, a real sensação, que vai nos dar a condição de melhor entender, mais rapidamente aproveitar esse retorno à vida espiritual. O bem que haveis feito, as lágrimas que haveis enxugado. Essa é a lógica do gênero de vida material para a continuidade do nosso processo evolutivo no mundo espiritual, voltando para o mundo material, voltando para o mundo espiritual, e assim vamos. Até estabelecermos um nível que não mais precisamos desse processo de ir e vir, ou seja, ir para o mundo material, voltar para o mundo espiritual. E é importante essa realidade, entender essa realidade, que Emmanuel, na sua forma emanuelina, bastante emanuelina, numa mensagem,
ele diz, para o dia de finados, ele diz: enquanto os vivos mortos oram pelos mortos-vivos, os mortos-vivos cuidam dos vivos mortos. Precisamos entender, para sermos vivos no mundo espiritual, mas vivos aqui também no mundo material. Vivos porque somos imortais. E entendendo que o revestimento temporário de um corpo não me torna mortal. E que a finitude desse interregno berço-túmulo não é a minha vida, mas uma parte da minha vida. E entender que imortais que somos, sempre, a maior parte da nossa vida nós não vivemos ainda. Ou seja, o que nos resta viver sempre será maior do que nós já vivemos. Porque se tivermos começo, estaremos sempre mais próximos do começo do que do não fim. Então, para viver, é só olhar para frente e perceber que não há divisa, que continuaremos vivendo, que continuaremos vivos e que não há, por isso, nada melhor no mundo do que viver, mesmo na matéria, mesmo que em muita matéria. É difícil viver dentro de tanta matéria, mas vivo e com alegria e com disposição, porque é a essência de Deus em nós, a imortalidade da alma. Não temos fim, mas a palestra tem e acabou. Que Deus nos abençoe a todos. Meu caro Simão, nós queremos agradecer imensamente pelas suas reflexões, pela sua sensibilidade, pela sua inteligência e, acima de tudo, pelo seu amor em compartilhar conosco, todas essas reflexões tão saudáveis. Que Deus lhe pague. Muito obrigado. E para finalizarmos, vamos convidar o maestro Álvaro Gandra para o encerramento da noite. Uma boa noite e muita paz.